A onda na qual o Alexandre surfou não existe mais. E a rebordosa está chegando. Vejam o que o Trump fez. Você acha que esses caras iam sair impunes? Não! Vejam a ordem executiva. Algumas das consequências possíveis para funcionários, empregados e parentes incluem o bloqueio de propriedade e ativos e a não permissão de entrada nos Estados Unidos. Elon Musk acusa governo Biden de interferir nas eleições brasileiras de 2022. É isso mesmo. O bilionário Elon Musk, aliado do presidente dos Estados Unidos Donald Trump, afirmou que o governo de Joe Biden financiou a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2022. A declaração foi feita na rede social X, da qual Musk é dono, em resposta ao senador republicano Mike Lee. As acusações fazem parte de uma ofensiva contra a Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional, a USAID, e ocorrem em meio a articulações do deputado federal Eduardo Bolsonaro com aliados de Trump em Washington. O senador Mike Lee publicou no seu X um questionamento sugerindo que o governo dos Estados Unidos teria financiado a derrota de Bolsonaro no Brasil. Se o governo dos Estados Unidos tivesse financiado a derrota de Bolsonaro por Lula, isso te incomodaria? Eu ficaria lívido. Quem está comigo nessa? Disse o senador. A postagem fazia referência a uma página argentina de direita, bloqueada pela justiça brasileira, que espalhou a alegação de que Biden teria promovido uma fraude eleitoral contra Bolsonaro usando fundos da USAID. Em resposta, Musk endossou a acusação e escreveu: "Bem, o Deep State dos Estados Unidos fez exatamente isso." A expressão Estado Profundo, ou Deep State, é amplamente usada para sugerir a existência de uma estrutura oculta no governo dos Estados Unidos que operaria independentemente dos presidentes eleitos. As declarações de Musk ocorrem pouco depois de Eduardo Bolsonaro viajar para Washington, onde se reuniu com parlamentares republicanos alinhados a Trump. A movimentação do deputado brasileiro também busca apoio para uma proposta de anistia aos envolvidos dos atos do 8 de janeiro de 2023. E o senador americano de Oklahoma, Shane Jett, publicou em seu X que enviou uma carta ao PGR do Brasil. Nessa carta, o senador expressou sérias preocupações sobre a situação dos direitos humanos no país. A carta destaca relatos de advogados e jornalistas que alegam violações de direitos fundamentais, incluindo a liberdade de expressão. O senador mencionou especialmente denúncias apresentadas à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a recente visita ao Brasil da Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão da CIDH, que tem o objetivo de analisar a situação dos direitos humanos e da liberdade de expressão no país. O senador questionou as medidas que o Ministério Público Federal e o próprio Procurador-Geral da República estão tomando para combater essas supostas ilegalidades, especialmente diante da possibilidade de sanções americanas com o projeto de lei No Censure on Shores Act, que visa justamente o bloqueio de bens, cassação de vistos e, eventualmente, uma condenação internacional para as autoridades que pratiquem tais atos. Moral da história: as coisas vão muito bem. Donald Trump faz um governo icônico, memorável, um dos mais transformadores da história americana em pouco mais de 3 semanas, e o povo americano está amando. Isso é que se chama de democracia. Mas no Brasil, o Trump é uma ameaça à democracia. Lembrem-se, democracia para eles não é mais a vontade do demos, do povo. Não é mais o Kratos do demos. A democracia para eles é a vontade das instituições que eles controlam, que eles chamam de instituições democráticas. A onda na qual o Alexandre surfou não existe mais. E a rebordosa está chegando. Se você ainda insiste em acreditar na turma do Deixa Disso, que fala que o Trump não vai comprar esse tipo de briga, vejam o que o Trump fez essa semana em relação ao Tribunal Penal Internacional. Um tribunal que está se comportando de maneira ideológica, se omitiu, e mais do que se emitiu, um mandado de prisão contra o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Você acha que esses caras iam sair impunes? Não!
Vejam a ordem executiva. Algumas das consequências possíveis para funcionários, empregados e parentes incluem o bloqueio de propriedade e ativos e a não permissão de entrada nos Estados Unidos. Lembram quando eu falava que autoridades enlouquecidas perderiam seus vistos e sofreriam sanções financeiras? Lembram quando vocês achavam que eu era louco? Eu não estou dizendo que isso vai acontecer com a EA, necessariamente. Mas a postura do Trump contra uma organização internacional muito mais poderosa, que parou de cumprir o papel dela e passou a agir ideologicamente, está descarada. Não é impossível e nem mesmo improvável que a OEA entre no radar do Trump. E das reuniões que a gente tem aqui, eu chamo muito a atenção para a questão da OEA. Ontem, na reunião com o Chris Smith, a OEA foi talvez o principal dos temas. E aí eu digo para vocês, se vier alguma coisa nesse relatório em favor, isso é plenamente possível em nosso favor, porque o cenário mudou. Eu conversava com o Pedro Vaca, eu falava, nunca ouvi falar dessas coisas. Aí a gente foi mandando material, pesquisa, notícia, etc. Eu falei, como é que você pode ser o relator especial de liberdade de expressão e uma pesquisa sai dizendo que 61% do maior país sob a sua gestão, 61% das pessoas têm medo de expressar suas opiniões na internet e você acha que está tudo bem? E aí a gente linchar o cara que tem o poder de nos expor o que está acontecendo no Brasil, está longe de ser a coisa mais inteligente. Então, pelo amor de Deus, agora não é momento de linchar. Se o relatório sair ruim, by all means, sempre tem a porrada no cara na internet. Eu já falei isso várias vezes aqui, mas em todo esforço difícil tem dois grupos. Primeiro é de quem arregaça as mangas, dá a cara a tapa e vai correr atrás de resultados e resolver problema. O segundo é o grupo das pessoas que estão descredibilizando o esforço, linchando Pedro Vaca e falando antes mesmo de que o relatório seja escrito que não vai adiantar nada. São os guerreiros do sofá que vivem dizer que as coisas vão dar errado, ao mesmo tempo em que não fazem absolutamente nada para que elas deem certo. Parece alguém para dizer, Paulo, mas ele estava com o Barroso e o Alexandre de Moraes, meus amigos. Esse cara vai encontrar um monte de gente no Brasil. Inclusive, hoje encontrou uma pessoa muito importante. Então, inclusive, eu sei que ele encontrou uma pessoa muito especial, não posso dizer aqui, hoje. Como é que você vai fazer um relatório de liberdade de expressão sem ouvir os caras? Você tem que ouvir, pô. O principal responsável pelas violações de direito, quem é? É o Alexandre, tem que ser ouvido. Barroso, presidente do STF, tem que ser ouvido. Mas dá para dizer, ele vai, em tese, vai encontrar o advogado do Felipe Martins, está encontrando o meu advogado. Aliás, o Felipe Martins tem um ponto interessante. Eu não entendi a razão de ouvir o Felipe Martins, porque o Pedro Vaca parece que ele virou o ouvidor do rei. Todo mundo quer reclamar com o Pedro Vaca. Daqui a pouco as pessoas estão reclamando com ele com o buraco da rua que a prefeitura não conserta. Tem militar querendo reclamar com ele. O pessoal entenda. O cara é relator especial para um assunto específico, que é liberdade de expressão. Se você tem um caso voltado à liberdade de expressão, não espera, manda para ele. Agora, outros assuntos, não dá para falar das prisões ilegais do 8 de janeiro, isso confunde. Talvez para dar contexto, etc. Mas ele está aqui no Brasil para ouvir sobre violações específicas ao direito de liberdade de expressão. Tem muita gente fora de noção nesse sentido. Mas ontem foi público que o Pedro Vaca teve uma reunião com os parlamentares e algumas pessoas que também tiveram, tá aí, estou vendo, Eduardo, por um acaso, os nomes até que eu citei, que foram os nomes que capitanearam esse processo, tirando Eduardo Bolsonaro, que está aqui nos Estados Unidos comigo. Então você tem o senador Eduardo Girão, deputado Gustavo Gaia, deputada Bia Kicis, deputada Carla Zambelli e deputado Marcel Van Hatten. São pessoas, algumas pessoas que também tiveram direito à liberdade de expressão violado, e eu conversei com os deputados e a impressão deles foi absolutamente incrível. Vejam esse vídeo, tenho visto esse vídeo muito emocionante da família do Clesão, né, que foi preso político morto por esse regime, falando sobre o caso dele. Queria botar o vídeo aqui, porque eu acho que serve para que nós lembremos por que a gente está lutando, né? Por quem que a gente está lutando, por que eu estou aqui passando esse perrengue. Segundo o relator, que muita gente está apedrejando de antemão, o tom dos relatos é realmente impressionante. E Paulo, você tem certeza que o relatório vai vir bom e com a descrição dos fatos? Não.
E isso, Paulo, se o relatório vier uma bosta, se o relatório apontar que não teve nenhuma violação à liberdade de expressão, se vier uma bosta, não dá nada. Pelo contrário, vai ter mais um cara para a gente partir para cima. A postura atual da OEA já é de omissão, de não reconhecimento dessas violações. Todos os relatórios anuais, essa é a primeira vez que eles mandaram o relator por pressão. O relator não visitava o Brasil e dizia que estava tudo bem. Pelo contrário, esse cara dizia nos relatórios deles anos anteriores que o Bolsonaro era uma ameaça à liberdade de expressão. E tem mais, 2026 acaba o mandato do Pedro Vaca e vem o novo relator. Quem vai ser o novo relator? A gente não sabe. Mas o que importa agora é que essa é uma visita, é uma oportunidade. A gente tem que aproveitar as oportunidades que surgem. E a gente não tem nada a perder. Eu volto a dizer, a visita só aconteceu por causa de muita pressão. Vejam, tem 2 cartas do Chris Smith. Eu vou botar para vocês. Bota aqui no Bruno as cartas do Chris Smith, ambas endereçadas à presidente da comissão, Roberta Clark, amiga do Lula, e ao próprio Pedro Vaca. A primeira carta diz assim: o subcomitê de saúde do Chris Smith foi informado sobre sérias alegações de violações de direitos humanos cometidas em larga escala por autoridades brasileiras. Mais notavelmente foram feitas acusações críveis sobre violações em massa de liberdade de expressão, incluindo censura imposta por meio de abuso de autoridade judicial e o silenciamento da mídia de oposição. A gente quer informações. À luz do relatório, liberdade de expressão, a gente quer o monitoramento e coleta de relatórios relevantes ao acontecimento no Brasil. Solicito respeitosamente que vocês compartilhem. Além, por favor, informe ao subcomitê as medidas ou ações que o relator especial de liberdade de expressão tem adotado para lidar com a situação em curso no Brasil, quais as suas sugestões para enfrentar o problema. Essa carta é de maio de 2024. Lembrem que foi o mesmo dia em que ou a mesma semana, na qual eu estava testemunhando aqui no Congresso americano, justamente nessa subcomissão, justamente presidida pelo Chris Smith, justamente perante o Chris Smith, e fiz questão de falar da OEA no meu depoimento. Depois, o Chris Smith escreveram uma nova carta a Roberta Clark e ao Pedro Vaca, ameaçando onde dói, no bolso. A carta diz assim: em uma carta anterior, em 3 de maio de 2024, o deputado solicitou à comissão informações, Desde então, a situação no Brasil piorou consideravelmente, sendo evidenciado, em primeiro lugar, o bloqueio ilegítimo da plataforma X no país. Lembra que eu falei que foi um erro grave? E aí o cara ficou sem poder ignorar, com o senhor Moraes declarando sua intenção de restringir a liberdade de expressão política protegida por leis internacionais de direitos humanos. Embora os serviços da plataforma X tenham sido restaurados, só ocorreu após eleições e com a empresa sendo forçada a cumprir exigências impostas. Solicitamos, mais uma vez, que informem quais medidas foram tomadas para lidar com a situação. Apoiamos o mandato específico da Comissão de Promover e Proteger os Direitos Humanos, Também apoiamos, quer dizer, nós que damos o suporte financeiro, nós também estamos cientes do fato que os Estados Unidos é que fornecem anualmente os fundos suplementares para a comissão em apoio aos seus mandatos, especificamente ao relatório especial da liberdade de expressão e sua capacidade de emitir declarações e relatórios sobre o estado da liberdade de expressão na região. Considerando isso, esse trecho aqui, considerando isso, estamos profundamente preocupados com a utilização desses recursos, à luz da aparente falta de ação por parte da organização para tratar de questões urgentes, amplamente e corretamente entendidas como flagrantes violações de direitos humanos. Como membro da Câmara dos Representantes, é nosso dever exercer supervisão sobre o uso de fundos arrecadados pelo contribuinte americano, pagador de impostos americanos, incluindo os repassados ao relator especial. Ou seja, em novembro do ano passado, que foi quando essa visita foi parida, começou a ser planejada, o Chris Smith e os outros deputados falaram assim, não foi só o Chris Smith esse, foi o Chris Smith, a Maria Salazar, que eu termino aqui e vou encontrá-la agora, o Darrell Issa, que fez o projeto de cancelamento do visto do Alexandre junto com a Salazar, do Alexandre e companhia junto com a Salazar, e o Carlos Jiménez, que também é congressista lá da região que eu moro, de Miami. Ou seja, esses congressistas falaram assim, nós estamos pedindo informações, ou vocês trabalham, ou chega de dinheiro. E quem banca os caras são os Estados Unidos. Sem o dinheiro americano, os salários na Babesca dos caras comprometidos. Aí tem que demitir gente, como já me demitiram, o cara perde a vida na Babesca. Então não fica esperando boa vontade dos outros, não. A gente vai bater onde dói.
Vocês sabem por que não deu para fazer o programa de ontem? Porque eu estou aqui com o deputado Eduardo Bolsonaro, com uma série de reuniões, vocês podem ver no Instagram, algumas delas, com pessoas estratégicas aqui em Washington. Uma delas com o deputado Chris Smith. Eu já falei isso algumas vezes, mas é importante. Ele é o cara que trata direitos humanos no Comitê de Relações Exteriores. O papel dele é justamente em cima desses casos. Não recebeu muito bem. Uma conversa maravilhosa. A gente vai botar um pedaço da conversa, inclusive, para o público. Também foram outras reuniões. Deputado Rick McCormick, também membro do Comitê de Relações Exteriores. Conversa muito boa. Então, o trabalho é intenso. Vocês estão vendo o empenho de um dos deputados mais importantes do partido do Trump. O trabalho realmente é intenso. Eu não estou aqui para fazer turismo. A agenda aqui é muito específica e estrategicamente organizada para a gente conseguir encontrar um número maior de pessoas que possam ajudar a gente a progredir nessa pauta. As pessoas acham, o Trump entrou, agora ele vai... Cara, não é assim que você constrói consenso, não é assim que você constrói que chama atenção para o Brasil. É o negócio do arregaçar a manga. Eu sei que vocês gostam que eu seja uma das pessoas que arregaça a manga e tudo mais, mas isso tem um custo. Ontem foram reuniões com... Vamos às reuniões públicas, né? Reuniões com McCormick, Smith, senador Mike Lee, senador Rick Scott. Essas foram as reuniões públicas. Mais uma reunião com um consultor político aqui dentro dos Estados Unidos. Também não dá para dizer quem é. Hoje, próxima reunião agora, Maria Salazar. Depois, Comitê da Censura, onde o Michael Schellenberger está depondo com o Matthew Taibbi. Depois, não sei se a gente vai publicar a reunião que a gente tem em seguida. Uma reunião com uma pessoa já ligada ao Trump. Depois, reunião com a senadora Moody, da Flórida, nova senadora da Flórida. Depois, reunião com uma pessoa ligada à Casa Branca. Depois, mais reuniões. Jantar com uma autoridade estrangeira. Amanhã, senador, uma pessoa do Departamento de Estado, outra pessoa ligada ao Trump. Assim, são mais de 10, seguramente, talvez umas 15 reuniões feitas aqui em Washington. O que a gente trata nessas reuniões? A gente explica a situação do Brasil, explica o que vai acontecer, avisa que o presidente Bolsonaro e eu seremos denunciados ainda nesse mês por um golpe de Estado cometido. O Bolsonaro estava na Disney e eu estava em Miami. Explicamos por que o Bolsonaro está inelegível, explicamos por que o X saiu do Brasil, como que o X voltou, explicamos o que está acontecendo, explicamos a situação na EA, explicamos o papel dos Estados Unidos, explicamos como que os Estados Unidos utilizaram todos os recursos e pedimos ajudas para investigar esse assunto. E ninguém, o Eduardo pelo menos, não pede sanção, não pede... Não, eu peço. O Eduardo não, eu peço. Posições divergentes. Por que ele não pede? Porque o Eduardo está na posição de deputado federal. Eu não estou. Eu posso agir livremente. Os dois na mesma luta com o mesmo objetivo de libertar o Brasil. Cada um com as suas fortalezas e as suas restrições. E eu acho que vocês deveriam aplaudir muito, porque são as pessoas que falaram lá atrás, cara, a solução para os nossos problemas não vai conseguir sair daqui do Brasil sozinho. A gente vai precisar de ajuda. E agora eu acho que todo mundo já vê os resultados que começam a aparecer. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.